Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast She Talks, uma iniciativa do Líder She, Liderança Feminina em Farma e Área de Saúde. Sou a Jaqueline Escoteiro e somos um grupo feminino de líderes que estão à frente dessa iniciativa fantástica. No Líder She, acreditamos que empoderar mulheres no mercado de trabalho e em posições de liderança vai além da equidade. É imperativo para a construção de um mundo mais inovador, justo e próspero. Quando uma mulher ocupa seu espaço, ela não apenas transforma sua própria trajetória, mas abre caminhos para muitas outras. Nosso compromisso é seguir inspirando mulheres a reconhecerem sua força, desafiarem limites e conquistarem novos horizontes com confiança e determinação. Mas essa não é uma jornada só de mulheres. A equidade de gênero é um compromisso de todos. Homens aliados, organizações comprometidas e lideranças engajadas fazem toda a diferença na construção de ambientes mais inclusivos e oportunidades reais para o crescimento feminino. Nossa convidada de hoje é Heloísa Simão, uma executiva de referência no setor farmacêutico, cuja trajetória é marcada por liderança, inovação e impacto no mercado de saúde. Com uma carreira sólida em grandes empresas, Heloísa se destacou na condução de estratégias de crescimento sustentável, desenvolvimento de mercado e gestão de negócios, sempre promovendo a transformação e excelência. Atualmente, atua como conselheira board member no Sindusfarma e na Blanver e já foi conselheira do Child Fund. Heloísa é sócia-diretora da Fix Partners, além de fazer parte de outras iniciativas, onde segue impulsionando mudanças estratégicas e fortalecendo o ecossistema de saúde. Ao longo de sua jornada, ocupou posições de alta liderança em empresas como a Zodiac Pharma, Leo Pharma e BMS, deixando sua marca na gestão estratégica e na inovação do setor. Além de sua brilhante trajetória executiva, Heloísa é uma das fundadoras do Líder She, uma iniciativa que vem transformando a liderança feminina, promovendo conexões, desenvolvendo o protagonismo das mulheres no mundo corporativo. Hoje ela está aqui para compartilhar a sua inspiradora história de sucesso e impacto. Heloísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jaqueline. Falar sobre liderança feminina, para mim, é um grande prazer e uma grande honra. É um tema extremamente importante, transformador e inspirador, e que a gente precisa realmente conversar, falar, divulgar e compartilhar. Muito bem, Elo, estou muito feliz de estar aqui com você. E antes de falar do Líder She, eu queria que você contasse para todos os que estão nos assistindo um pouco da sua história. Como que você começou na indústria farmacêutica? O que te levou a essa carreira? Nos conta um pouco sobre toda a sua trajetória. É um prazer falar sobre isso. Eu sou economista e eu iniciei na indústria farmacêutica como estagiária na área de planejamento financeiro, né, como economista. Tá. E quando eu estava na área de planejamento financeiro, eu ouvi falar muito do marketing farmacêutico, né, que ficava no andar de cima, né? Isso foi na BMS, na Bristol Myers. E num determinado momento eu falei, eu quero passar para o estágio na parte de marketing, né? E eu solicitei a minha transferência para a área de marketing. E ali foi paixão à primeira vista. Eu sou, assim, uma fervorosa defensora da indústria farmacêutica. O propósito da indústria farmacêutica de proporcionar qualidade de vida ao ser humano me traz muita satisfação e uma honra estar podendo contribuir dessa maneira. Então, dessa forma, me transferiram para o marketing e dali eu segui carreira, né? Como gerente de produto, gerente de negócios, diretoria, líder de unidade, head de unidade e depois a posições de presidência. Muito bem, Elo. Certamente, assim, ao longo da sua carreira, você deve ter enfrentado alguns desafios, bons desafios, até pelas posições que você ocupou, mas também alguns desafios como, assim, sendo uma mulher. Nos conta um pouco mais sobre isso. Eu acho que uma coisa interessante para a gente destacar é que
a carreira para presidência, para CEO, é uma carreira que eu diria que apresenta obstáculos e dificuldades para homens e para mulheres. Você tem que fazer várias concessões da sua vida particular, homens e mulheres, né? São escolhas que você faz. O próprio desenvolvimento para uma carreira dessa, você não tem tanto, vamos dizer, apoio em geral no ambiente, desde começar pela parte acadêmica, né? Se você considerar os cursos, os programas universitários, hoje está um pouco diferente, mas quando eu comecei, há 40 anos atrás, se falava muito pouco em liderança nesses programas. E mesmo hoje em dia, são programas caros, então, para as pessoas investirem, isto é difícil. Além disso, tem um custo pessoal que a gente fala, que é daquela tomada de risco, né? Da gestão de políticas corporativas, Sim. que tudo isso é difícil e que você enfrenta ao longo da carreira para chegar na posição de presidência. Isso, tanto homens quanto mulheres. Mas agora, quando você fala especificamente, né, é uma mulher fazendo essa trajetória de liderança, a gente agrega alguns aspectos, né? Então, eu diria que na minha carreira, primeiro, sempre foi uma carreira muito solitária como mulher. Eu sempre fui a única mulher em muitos ambientes, né? Então, aquela sensação que você não tem com quem compartilhar, conversar, né? Até de assuntos, né, banais. O network é difícil, Sim. né? Porque enquanto... hoje eu falo, as coisas vão mudando, mas enquanto muito do network dos homens é fazer o happy hour, tomar cerveja no final do dia, falar sobre futebol... Não é esse o happy hour das mulheres, né? E além do mais, né, sendo mulher, esposa, mãe, você tem a sua jornada, a primeira jornada do trabalho e a segunda jornada, né, com a vida doméstica, com os filhos, o marido, né? Então não dá para você fazer esse tipo de network. Então, acho que tem um pouco disso. Um outro obstáculo, né? Não diria ser obstáculo, mas são situações que você tem que está enfrentando, é a parte da maternidade, né? Que com certeza não é um problema, não é uma doença, mas as mulheres enfrentam isso ao longo da carreira. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem que superar e saber fazer a gestão disso, que depende da mulher, né? Desde se preparar para o período de licença maternidade e o né, o pós-retorno. Então, isso foi uma situação que, por um momento, né, no momento da gravidez, no momento da saída de licença e do retorno, eu diria que foi difícil. Né? Eu sou mãe de gêmeas, então é uma complicação em dobro. No primeiro momento. Complicação em dobro, eu diria. Né? Mas, graças a Deus, eu sempre tive muito suporte do meu marido. Mas você conseguir conciliar tudo isto com as demandas da vida corporativa, né, exige muitas escolhas. Né? E algumas escolhas muito difíceis. Né? Mas é o que eu sempre digo, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse a minha vida familiar e a minha vida profissional. Isso é o que me completa. E se isso é o que me traz satisfação, é isso que me traz prazer, eu tive que fazer escolhas para isso. Uma outra coisa que eu diria que também ao longo da carreira eu senti muita falta e que hoje a gente valoriza muito quando a gente fala em liderança feminina é a parte de role models e mentoria. Muito. Isso há 40 anos atrás não existia, né? Eu tive a sorte de ter, como que eu diria que foram minhas primeiras role models, na Bristol, a gente tinha 4 mulheres que estavam em posições de gerência e que tinham filhos. E eu olhava para elas e falava, bom, dá para ter uma vida profissional e dá para ter filhos, né? E era aquela correria que trabalhava, né, chegava de manhã, trabalhava, na hora do almoço ia buscar os filhos, e aí depois voltava e ficava até o final do período, e aí ia para casa e começava a outra jornada, né?
Então, elas foram meu role model na parte da maternidade. Agora, na parte, vamos dizer, de liderança, eu tive só role models masculinos. Né? Então, todo o meu início de carreira, né? Todo o meu início da vida, dessa etapa de liderança, foi seguindo modelos muito masculinos. Né? Então, eu acho que se eu pudesse resumir os grandes pontos de dificuldades e obstáculos, né, para chegar, né, onde eu cheguei, eu colocaria esses aspectos. Mas é super importante, Lô, o que você está comentando, porque eu acho que muitas das mulheres que estão nos assistindo, e dos homens também, conseguem se conectar às realidades que você viveu em momentos diferentes, né? Mas também podem entender assim, é possível, né? Você é uma grande inspiração aí para muitas mulheres, então que bom que você está contando essa história para a gente. E agora, Elô, conta um pouco para a gente como ou em que momento que você resolveu se engajar mais com causas femininas. Isso é muito interessante. Porque certamente é um momento que deve ter sido importante na sua vida. Eu sempre falo, foi uma mera coincidência. Tá. Né? Eu estava naquele momento, eu estava na Bristol Myers e eu era diretora de marketing e foi no começo dos anos 2000 isso. Então, há 25 anos atrás. Eu recebo um telefonema do head da América Latina falando, Luísa, nós estamos analisando a situação da América Latina e nós verificamos que nós temos muito poucas mulheres executivas. Tá. Então, nós vamos estabelecer um grupo de 5 executivas para que avaliem a situação na América Latina e nos diga se a companhia está fazendo algo errado e o que a gente precisa corrigir, ou se é uma questão cultural da América Latina. E eu lembro que isso, né, me ligou falando para me comunicar, e você é uma das escolhidas, né? E aqui eu representando o Brasil. E aí eu lembro que eu desliguei o telefone e eu falei assim, mas por que ele está me escolhendo, né? Tudo bem, eu sou uma diretora da empresa, mas eu não entendo nada de liderança feminina, né? Eu devia falar com o pessoal de recursos humanos, que tem muito mais conhecimento da área, né, sobre o tema. E naquele momento eu fiquei meio assim, né? Falando, né, o que eu vou fazer em relação a isso? Mas eu diria que este convite foi o divisor de águas da minha carreira. Que lindo. E, aliás, foi uma das decisões mais sábias que esse executivo tomou dentro da companhia, porque, em geral, existe, né, aquela imagem de que se fosse, por exemplo, convidado, né, um pessoal, se esse projeto tivesse ficado só na mão de recursos humanos, teria talvez ficado com aquela ideia, esse é o programa do ano, é o programa anual que a companhia vai estar fazendo, né, para promoção de liderança dentro da empresa. Tá. A hora que eles escolheram uma executiva da área de negócios, e com o apoio da presidência na época, porque como era o chefe da região que estava tomando essa decisão, isso teve um impacto muito diferente dentro da operação local e da corporação. E a gente tinha o apoio, inclusive, do CEO neste projeto, do CEO global. Então, com isso, a gente começou... Primeiro que isso criou, né, um impacto geral no ambiente da companhia, uma atenção geral ao tema, mas mais do que tudo, aí no caso, né, numa perspectiva pessoal, eu passei a entender e reconhecer o teto de vidro que até então eu não via. A minha carreira toda, como eu disse, sempre fui muito apaixonada pela área farmacêutica, né, pelo propósito. Então, eu ia trabalhando, crescendo, mas uma sensação de, que felicidade. Eu trabalho numa coisa, né, numa área que me agrada, né, que eu me sinto feliz, realizada. E o fato de eu ser a única mulher, não me importava, né? Eu sempre fui muito persistente, resiliente em relação a isso. E também não tinha também um propósito, eu estou fazendo carreira para ser presidente de empresa. Não, eu estava satisfeito, eu ia fazendo a minha carreira, né? Feliz da vida que estava trabalhando numa área onde eu tinha me encontrado, né? Mas naquele momento, quando eu comecei
a trabalhar com esse projeto, e na hora que nós fizemos a pesquisa na América Latina, a hora que a gente começou a conversar com mulheres dentro da empresa, eu realmente passei a entender quantas coisas eram necessárias e quantos gaps ainda a gente tinha para que as mulheres pudessem desenvolver, né, se desenvolver. Desde mulheres que não seguiam, né, no seu desenvolvimento de liderança porque tinham medo, mulheres que largavam a carreira porque tinham medo de voltar após a maternidade, não tinha apoio, né? Não se sentiam capazes de assumir essas posições. E, mais do que tudo, o ambiente masculino, que olhando isso, aqueles estereótipos, os preconceitos de que, não, ela não vai conseguir, ela agora é mãe, ela não volta, não vai trabalhar, ela vai largar o emprego, então, ela não vai conseguir viajar, ela não vai conseguir dar conta. Então, aí você começa a ver que isso realmente existe, né? Nos momentos de promoção, quando tinha que fazer uma escolha entre um homem e uma mulher, muitas vezes era decidido o homem, justamente pela questão da mulher, gravidez, filhos, todos esses aspectos. Então, aí eu passei realmente a entender essas dificuldades, e dali foi uma coisa que, assim, eu nunca mais parei, porque aquilo realmente me motivou, né, e criou um senso de responsabilidade de que se eu tinha conseguido chegar onde eu cheguei, eu precisava compartilhar isso com outras mulheres. E o interessante foi que, bom, neste período também, até eu acho que uma coisa que valeu a pena, coincidiu neste período, eu também estava dentro do grupo, né, de talentos da empresa para desenvolvimento para posições de gerência geral, estava sendo preparada, né, para uma posição de presidência, e dentro deste programa da Bristol, eu recebi um coach para me preparar para essa posição. E este coach foi maravilhoso. Era um homem, até hoje, eu falo, ele é meu mestre até hoje de vida. Que lindo. Tem um contato, né, maravilhoso. Assim, eu valorizo muito a parte de coach, de mentoria, que é muito importante. Naquela época não havia, inclusive, coaches mulheres para uma posição dessa. Verdade. Né? E através, né, deste programa com essa pessoa, eu pude entender a perspectiva masculina para esse tipo de posição, né? Como é que era essa dinâmica masculina em decisões, né, em gestão, e pude entender qual era a minha contribuição, qual era o meu diferencial como mulher, né, como liderança feminina para os negócios da empresa. Isso me ajudou muito a poder navegar nesse mundo masculino, de liderança masculina, mas não mais com só um modelo masculino, que era o modelo que eu tinha, mas colocando aquilo que eu tinha de positivo da liderança feminina, que era o diferencial que agrega e complementa a liderança masculina, que eu acho que isso que é o bonito, né? Sim. Quando você tem essa integração do que é o perfil masculino com o perfil feminino, né? E que te dá uma visão mais ampla do negócio, do mundo, da sociedade, da vida, enfim, de tudo, né? É linda a sua história, Elô, te parabenizo por toda a tua trajetória, e eu também me conecto muito com o que você acabou de descrever, porque mesmo quando eu acabei sendo, quando eu iniciei, né, nesse engajamento com mulheres, foi muito parecido com o que aconteceu com você. Naquele momento também que começaram a me considerar ou me engajar, para mim foi um processo natural, mas aí em algum momento eu falei, não, isso não é tão comum, né, para tantas mulheres, e aí foi muito lindo te escutar, porque eu me vi muito nessa sua história também.
E a gente não tem consciência disso, né? Não. Agora, a partir do momento que você passa a ter consciência, Exato. você não consegue mais abandonar o tema. Não, é verdade. Por isso estamos aqui, né? Nesse engajamento tão forte, e realmente inspirando outras mulheres e buscando dar espaço, né, para elas e colaborando. E o que você falou, as mentorias, coaches e tudo mais. No passado também, há muitos anos atrás, também foram todas figuras masculinas que eu tive, que eu sou eternamente grata, mas que bom que hoje a gente tem mulheres, né, que podem aí inspirar outras mulheres. Isso leva, Elô, para a gente conversar um pouco sobre o leadership. Conta pra gente, para todo mundo que está nos escutando, como que ele começou, porque antes do leadership já existiam algumas iniciativas que você já vinha trabalhando, alguns encontros. Conta pra gente o início e até chegar onde a gente está hoje. Essa é uma história bem interessante. Então, na realidade, né, desde os anos 2000 até, né, do início dos anos 2000 até 2017, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui muito solitária, né, como mulher nos ambientes da indústria farmacêutica, né? Principalmente quando eu fui tendo cargos mais de liderança. E todas essas iniciativas, né, que aconteciam, né, dentro da Bristol Myers, depois para as outras empresas que eu fui, eu sempre trabalhava muito no nível interno da empresa, né, dentro daquele mundinho que eu estava. Até que, num determinado dia, eu estava num evento da indústria farmacêutica e encontrei, naquele momento, uma outra mulher que estava na posição, né, a Laurena, que estava também na posição de gerência geral. E, nesse evento, praticamente era eu e ela como mulheres. E quando nós nos encontramos, eu falei, nossa, Laurena, onde estão as outras mulheres? Só tem homem aqui, ainda mais que no evento tinha um almoço para os presidentes de empresa, eram só homens, nós duas. Então, nós começamos a conversar e falamos, olha, precisamos achar, né? Precisamos começar a conversar com algumas dessas outras poucas mulheres que também foram indicadas, né? E estão hoje como presidentes de empresa que assumiram a posição. Aí a gente identificou naquele momento, éramos 5 mulheres, né? Naquele ano, foi o ano de 17. E levou 1 ano e meio para que essas 5 conseguissem se encontrar. E poder compartilhar experiências, essas 5, né? Nós nos reunimos, foi no mês de outubro de 2017, para um happy hour, das 5 mulheres, e aquilo foi ótimo, foi uma sensação tão energizante você poder conversar com outras mulheres que eram presidentes, enfrentando as mesmas dificuldades, não importando a área, não importando se éramos concorrentes no mercado, mas poder falar sobre mulher em liderança. Né? Esse grupo passou a se encontrar com uma certa frequência, né? Uma vez a cada 4 meses, né? Sim. que a gente conseguia as agendas, né, conciliar. E foi uma coisa interessante porque a indústria farmacêutica passou nesse período, né, de 18, 19, 20, passou a indicar várias mulheres para posições de liderança. E, aliás, isso é uma coisa interessante, né? Hoje a gente tem dados que a indústria da saúde é uma indústria que é muito favorável para mulheres, né, em posição de liderança e que tem realmente uma participação de mulheres em C-level bastante importante. Se a gente, só assim, de maneira geral, hoje, por exemplo, o ano passado, 24, foi o primeiro ano onde a gente já teve uma equidade entre número de médicas mulheres e médicos homens. Se você olhar a FUVEST, 60% dos candidatos em área de biológica, em área de humanas, são mulheres. Você pegar os grupos que fazem doutorado, mestrado na área de farmácia, biológica, são mulheres. Então, essa é uma área que atrai muitas mulheres, né? E parece que realmente, acho que, porque também
talvez pelas próprias profissões, né, principalmente como farmácia, área de ciências biológicas, medicina, como atrai muito, né, e também talvez o início das mulheres também entrando na área de negócios, administração, economia. Sei que naquele momento nós começamos a ter várias indicações, até que nós já chegamos a um grupo de 17 mulheres presidentes de empresa. Este grupo, quando chegou em 21, dos encontros que nós tínhamos, nós começamos a falar, olha, tem sido ótimo a gente poder se reunir, compartilhar experiências, compartilhar anseios, dificuldades, trocar, né, ser um grupo de suporte, né, não deixava de ser uma roda de conversa de suporte, né, para todas as mulheres. E a gente falou, olha, acho que a gente já está no momento de dar um passo além. E aí tomamos a decisão de que nós iríamos fazer um programa de mentoria para o grupo de mulheres com talento, mulheres em desenvolvimento dentro das empresas que nós estávamos, e fazer uma mentoria cruzada, no sentido de que cada uma das presidentes iria mentorar alguém de um outro laboratório. Aí nós passamos por toda a situação de compliance, né, resolvendo todos os contratos, os compliance, para não ter problema de confidencialidade. Nunca tivemos nenhum problema, nunca. Isso foi uma coisa fantástica, mesmo em empresas concorrentes, nunca tivemos nenhum problema. E aí fizemos a primeira rodada de mentoria, fizemos a segunda rodada de mentoria, e aí quando chegou o começo de 23, novamente esse grupo, que aí já estava maior, né, já vinha se estendendo, vinha aumentando, nós tomamos a decisão, falou, acho que nós precisamos estruturar isto como uma iniciativa, uma organização. E aí surgiu o Leadership. Então foram 17 líderes de empresas farmacêuticas que se reuniram e passaram a montar, né, um grupo com o objetivo de ser uma referência no mercado farmacêutico e olhando até de uma maneira até mais ampla para o futuro, como mercado de saúde, como referência em liderança feminina, para que a gente pudesse apoiar e inspirar, motivar as mulheres nesse segmento para desenvolverem as suas carreiras e se realizarem, né, como pessoas, como profissionais, e melhorando a situação de equidade na nossa sociedade. Para que a gente pudesse fazer toda essa estruturação, nós procuramos o Sindusfarma para que nos desse, né, o apoio, né, da organização Sindusfarma, da estrutura Sindusfarma para a criação do Leadership. Eles, desde o primeiro momento, nos deram apoio total. E nós começamos com um primeiro evento, né, onde nós compartilhamos os resultados das 2 primeiras rodadas de mentoria, que inclusive naquele momento nós já tínhamos 2 mulheres que tinham sido mentoradas e que tinham sido já promovidas para posições de gerência geral, né? A partir com o suporte da mentoria, da mentoria que elas receberam. E nesse evento nós convidamos, então, algumas pessoas de fora para falarem, para conversarem. E fizemos esse no evento, assim, uma situação até bastante naive, né, no sentido de, vamos, né, compartilhar. Levamos quase que um susto, porque nós tivemos, né, a inscrição de 200 mulheres presenciais, tínhamos mais, acho que 300 online, e o pessoal querendo entrar, participar, né? E a gente falou, não, pera um pouquinho, né? A gente não estava esperando, né, todo esse impacto. Porque aí a gente entendeu que existia uma demanda grande para isso, né? Havia uma necessidade escondida que a gente não tinha conhecimento disso. E para o nosso grupo, esse grupo de 17 mulheres, né, que iniciaram todo o processo, nós nos reunimos e falamos, olha, agora nós precisamos realmente estruturar essa iniciativa. E aí nós passamos a estruturar 4 áreas, né, 4 pilares estratégicos para que a gente pudesse atuar. Então nós temos, que são hoje chamadas as diretorias, nós temos então hoje uma diretoria de mentoria, temos uma diretoria de comunicação,
uma diretoria de redes e contatos e eventos, e temos a nossa diretoria de governança, que nós temos o prazer de ter você liderando. Muito né? honrada por isso. E a partir dessa estruturação, nós começamos a desenvolver ações, projetos, né? Desde mais rodadas de mentoria e outras ações de eventos, publicações, comunicações. Né? Hoje nós somos 25 mulheres, Tá. né? Todas presidentes de empresa. Eu sou a única já conselheira, eu não estou mais na vida corporativa, hoje eu já estou em conselho. E representamos hoje 70% do mercado farmacêutico. Então, hoje nós temos 70% do mercado farmacêutico sendo liderado por mulheres. Isso é maravilhoso, Elo, e eu queria talvez dar o meu testemunho para as pessoas que não tiveram a oportunidade de presenciar essa jornada como eu tive. O nascimento do Leadership é um marco, né, para todas nós e para aquelas que puderam acompanhar. Este evento de mais de 200 pessoas convidadas, eu pude também vivenciar. Você estava lá, né, conosco, eu estava lá, e foi realmente algo muito interessante do ponto de vista de networking, do ponto de vista de conexões entre as pessoas, do ponto de vista de entendimento do propósito, o porquê o Leadership existe. Então, mais uma vez, parabéns, né, a todas as pessoas envolvidas, a você e a Lorena, por terem idealizado, né, de acordo com toda a sua descrição, e por hoje existir da forma que existe. Eu também talvez queria deixar meu testemunho da importância da questão de mentoria, né? Eu tenho sido mentora, né, para algumas profissionais desde o ano passado, e tem sido um processo fantástico. E eu escutei algo há um tempo atrás que fala como a gente pode ser uma gota no oceano, né? Mas a gente vai ser uma gota no oceano de alguém. Então, esses processos de mentoria também eles têm sido absolutamente maravilhosos, porque a gente está colaborando com o desenvolvimento de alguém, mas a gente também aprende, né, com essas pessoas que nos ajudam aí a pensar diferente e tudo mais. É uma via de mão dupla isso. De mão dupla, Elô. Quando você pensa no Leadership para o restante desse ano, para os próximos anos, o que você visualiza? Eu visualizo que nós estamos criando um legado realmente dentro, não só da indústria farmacêutica, mas eu acho que nós podemos ser dentro da área de saúde, que, como eu falei, já é uma área que tem uma busca grande de mulheres, tem muitas mulheres participando. E eu vendo isso que é assim, um legado no sentido de proporcionar equidade de gênero para que as mulheres que desejam desenvolver uma carreira de liderança, porque também não tem nada de errado se uma mulher não quer fazer essa carreira, né? Eu acho que isso são questões pessoais, decisões pessoais, mas que essas mulheres que desejam desenvolver a sua liderança, desejam fazer uma carreira de liderança, chegar a uma posição de C-level, de presidência, elas tenham a oportunidade e o suporte. E que o Leadership seja uma base para isso, através de programas educacionais, através de mentoria, através de rodas de conversa, através de networking, né? E através de sensibilização do mercado para isso. E quando eu falo mercado, é o mercado total e também para os líderes masculinos, para os homens que estão aí. Sim. A gente fala que nós não estamos competindo com os homens, né? Nós não queremos tirar o lugar de ninguém. Na verdade, a gente tem oportunidade para todos. E a beleza é o compartilhar, né? As características que se adicionam, né? Que fornecem força para uma organização. Hoje está mais do que provado, né? Tem vários estudos mostrando que empresas que têm maior equidade, elas são empresas mais inovadoras. E sendo mais inovadoras, elas têm resultados melhores, né? Então, isto, né? Essa possibilidade
essa possibilidade de crescimento para a própria área de negócios, né? E então eu vejo que o leadership tem também essa responsabilidade de trazer para junto do grupo esses homens que hoje já apoiam e que suportam o desenvolvimento das mulheres, mas também ajudar a conscientizar os outros líderes masculinos, né, os outros homens, sobre a importância, né, desse desenvolvimento. Porque eu não vejo isso como uma coisa assim de, não, tem uma briga, tem uma questão, uma disputa. Não. Acho que muitas vezes acontecem algumas situações, né, algumas decisões que alguns homens em posição de liderança tomam, que às vezes é por pura falta de conscientização. E é interessante observar que muitos homens passam, né, têm a virada de chave quando tem mulheres em posição de liderança, quando as esposas estão em posição de companheiras, estão em posição de liderança, quando nascem filhas mulheres deles. Sim. Mas principalmente quando as filhas mulheres terminam a faculdade ou estão no final da faculdade e vão fazer estágio. Exato. E enfrentam as situações que as mulheres enfrentam. A partir desse momento, é a virada de chave. Sim. Né? E eles passam a apoiar o desenvolvimento, né, das mulheres dentro do ambiente de trabalho. Sabe que eu gosto muito do que você está falando, Lu? Desculpa que eu acabei sem querer te interrompendo, mas assim como você, há bastante tempo eu falo muito sobre liderança feminina. E uma pergunta que sempre me trazem é, Jaqueline, por que você fala sobre isso? E eu falo sempre, porque ainda é necessário, porque estatisticamente falando, ainda existe um gap, existe uma área de oportunidade. Então, eu gosto muito dos exemplos, Elo, que você está trazendo, para que as pessoas possam entender que existe uma diferença e que a gente tem que trabalhar sobre elas. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com diversidade, equidade e inclusão, e uma coisa que é muito clara, que quando a gente começa a falar de estatística, de metas, de diferenças no mercado de trabalho, isso se traduz, né? Ele deixa de ser um dado soft, né? Que é a percepção que algumas pessoas têm que está tudo bem como está, mas de acordo com a sua descrição super bem feita, existe uma oportunidade ainda grande, né, para as mulheres. E eu diria que é uma oportunidade para a sociedade. Exato. Né? Uma oportunidade para as corporações, para as empresas, para a sociedade, né? Que são uma situação de equidade. Hoje o pessoal tem me perguntado muito, mas e com toda essa situação que está acontecendo, das empresas, parece que, né, regredindo nos projetos, nos processos de diversidade, de inclusão, né? O que eu penso sobre isso, se, né, era uma moda que vai acabar. E o que eu tenho colocado é que, realmente, acho que é uma situação que vai demandar monitoramento, né? Nós vamos ter que monitorar o que vai acontecer. A gente tem observado mulheres que estavam em posições de presidência e estão sendo substituídas por homens. Pode ser uma mera coincidência, pode ser consequência já dessa nova perspectiva. Mas eu, sinceramente, vejo que este avanço que nós tivemos, né? Principalmente as grandes corporações, as que estavam, né, que tiveram essa experiência da equidade e que vivenciaram um crescimento da empresa, tendo maior inovação, tendo a presença de mulheres e de homens em posições de liderança. Uma empresa se tornando uma empresa mais inovadora, se tornando uma empresa com com melhores resultados, com melhor rentabilidade, e vendo que mais do que tudo, é o aspecto da complementariedade dos perfis. Eu acho que isso não tem volta. Exato. Eu acho que isso é um processo que não tem retorno, porque quem vivenciou isso sabe a importância disso. Né? Talvez em alguns aspectos de diversidade se tenha exagerado, né? Talvez o pêndulo foi de 8 para 80 em algumas áreas e agora vai ter que voltar para uma situação mais moderada, mas no caso específico, né, da participação das mulheres em posições de liderança, do desenvolvimento das mulheres em termos de processos de liderança, eu não
não vejo muito retorno, né? Eu não vejo como é que nós vamos voltar atrás disso. Então, vamos acompanhar, né? Mas eu sempre fui muito otimista em relação às coisas, e eu acredito que isso vai continuar, né? Perfeito. E eu acho que esse é um papel importante que nós temos, né? Inclusive, como, né, a iniciativa Leadership, de continuar seguindo, falando, ajudando as mulheres a se desenvolverem, né, a entenderem como fazer esse trajeto de liderança e enfrentando a situação. Talvez em alguns lugares elas vão dizer, bom, aqui não é o meu lugar, né? Talvez eu vou ter que mudar para um outro lugar. Sim. Mas sempre vão existir oportunidades. E nos lugares dessas oportunidades serão os lugares onde elas vão vivenciar não só um maior crescimento pessoal, mas um crescimento realmente da empresa, uma contribuição dentro dos resultados dessa empresa. É um fantástico, Elô. E existem também dados que mostram que empresas mais diversas são financeiramente mais saudáveis. Exato. Né? Então, mais uma vez, a gente está aqui falando de dados, de fatos, né? E não de opiniões de maneira nenhuma. Então, realmente é muito importante tudo aquilo que você trouxe. Elô, qual é o legado que você gostaria de deixar? Nossa, falar em legado. Às vezes o pessoal me pergunta, bom, legado é você encontrar vamos dizer, um mercado farmacêutico onde nós vamos ter metade, né, 50% de líderes homens, 50% de líderes mulheres. Acho que não, eu não sei se vai ser essa evolução, não sei se nós iremos caminhar, porque eu acho que o ponto não é o 50-50, né? Acho que o legado é poder olhar a indústria, né, farmacêutica, a indústria de saúde, e ver que as mulheres que desejam fazer carreira, que desejam se desenvolver, que elas tenham essa oportunidade, né? E que elas possam seguir, que elas possam crescer, né, sem aqueles obstáculos que a gente comentou no início, e especialmente em relação à parte da maternidade, né, onde a gente que a gente consiga que as empresas tenham real consciência de identificar como está a sua situação em relação à presença de mulheres, não só definindo cotas ou número de mulheres que estão presentes, mas que elas olhem, né, quantas mentorias estão sendo feitas, quantas rodas de conversa estão sendo feitas, quais são os benefícios que nós estamos oferecendo para as mulheres em relação à possibilidade, né, do engravidar, né? A gente tem desde os processos de fertilização in vitro, os processos de congelamento de óvulos, né? Os processos hoje de mulheres que querem ser mães e são mães solos, né? Que apoio está sendo dado, o processo de se preparar para a maternidade, né? Para sair para a maternidade, para a licença maternidade, o processo de apoio durante esses meses da licença, o apoio para o retorno da maternidade, né? Que a gente não tenha mais empresas onde as mulheres acabam tirando leite no banheiro, numa situação totalmente de falta de condições higiênicas para isso, que tem uma salinha, né, de aleitamento, o que, né? na verdade, é até um requisito em alguns outros países. Exato. É mandatório, né? Então, que alguns escritórios tenham. Se a gente conseguir esse tipo de coisa, e que depois, quando ela retorne, que ela consiga fazer a gestão da sua agenda, né, conciliando, junto com o seu companheiro, né, que não seja uma coisa que é só as mulheres que são responsáveis, né, a ida aos médicos, né, com os filhos, quando está doente, é a que fica em casa com os filhos, mas que elas possam acompanhar. E também, que hoje a gente já está falando, são todos os preconceitos de etarismo, porque o etarismo com a mulher é enorme, né? Nós não estamos falando hoje muito sobre isso ainda, mas isto existe, né? O dar o apoio da primeira carreira, da segunda carreira, da terceira carreira, né? Então, eu vejo, se a gente puder ir crescendo, expandindo os nossos horizontes para todas essas áreas, eu acho que esse seria o maior legado que a gente pode deixar através do leadership. Que lindo, Elô. Parabéns, adorei te ouvir. E agora a gente vai para a última parte do nosso podcast, que a gente chama de respostas rápidas, ideias potentes. Então eu vou te falar algumas palavras
e você reage a essas palavras com outra palavra ou com uma Tá. frase curta. Aham. Vamos ver o que vem por aí. Se eu te falar a palavra saúde, Qualidade de vida. trabalho, Legado. mundo corporativo, Aprendizado. machismo. Uma desconstrução necessária. Muito bem. Liderança feminina, Elô. Uma transformação de complementariedade. Lindo. Sucesso. Consequência de oportunidade e preparo. Brasil, Elô. Uma transformação que depende da sociedade civil. Muito bem. E um sonho? Atingir uma sociedade onde nós não estamos mais falando sobre problemas de gênero, competição de gênero, mas aonde a gente esteja falando em como proporcionar ao ser humano a realização, a atuação de 0 anos a 100 anos, né? Onde elas possam desenvolver todo o seu potencial, a sua contribuição para a sociedade, numa primeira carreira, numa segunda carreira, numa terceira carreira, sem nenhum tipo de preconceito. Elô, antes da gente terminar, eu queria te dar a oportunidade de dizer algumas palavras ou comentar sobre algo que não foi dito hoje. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer às 17 mulheres e hoje 25 mulheres que estão, que estão no Leadership por acreditar nessa jornada, por acreditar nessa causa. O fato de eu e Lorena termos iniciado toda essa história num bate-papo, num evento, não teria chegado aonde chegou se não tivesse a participação, o comprometimento, o engajamento dessas 17 mulheres no início e hoje, para fazer tudo que nós temos feito, todos os projetos que estão aí, se não fosse hoje essas 25 mulheres. Então eu tenho uma gratidão eterna por essas mulheres que se juntaram e estão promovendo esta mudança, esta transformação na indústria farmacêutica e, se Deus quiser, no mercado de saúde. Então, assim, meu eterno agradecimento para todo esse grupo. Nós somos responsáveis por isso. Não existe uma pessoa, não existe uma, 2 pessoas. É um grupo, quando tem um propósito, quando se junta, consegue fazer uma transformação. Excelente, Elô. Juntas somos mais fortes, Exatamente. né? Elô, esse é o nosso episódio de estreia. Não poderíamos estrear da melhor maneira do que tendo você aqui conosco, contando toda a história do Leadership, contando toda a sua história de vida. Muito obrigada. E eu queria muito agradecer também pela audiência das pessoas que estão aí nos assistindo. Esse é o primeiro videocast, mais uma vez, de uma série. O She Talks é uma iniciativa do Leadership e tem como intuito trazer novas visões e reflexões sobre o papel feminino na liderança e na saúde. Continue acompanhando os próximos episódios. O futuro é diverso, é múltiplo, é multifacetado. E nós estamos aqui construindo com a participação de todos vocês. E as mulheres terão um papel fundamental nessas jornadas. She Talks fica por aqui e até o próximo episódio.